Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui nesse webinar e vamos falar sobre Data Center Downtime, que é um assunto bastante extenso. A gente vai tentar resumir aqui em alguns tópicos e, né, não vale somente para data center, qualquer ambiente que tenha missão crítica e que tenha essa questão de TI, telecomunicações, os assuntos são pertinentes. Então, meu nome é Eduardo Ken, eu sou diretor aqui da Precision Solutions. Eu sou formado em engenharia pela Poli, pós-graduado pelo Inatel e trabalho com telecomunicações faz um tempo já. Junto comigo aqui está o Makoto Iwashita, né? Ele é o nosso especialista em telecomunicações, ele também é professor, né? Ele dá aula nesses assuntos que a gente vai estar comentando aqui. Temos o Bruno Menezes, ele é o responsável Brasil pela RIOC, um parceiro nosso, né, de ferramental de alta precisão, principalmente para o ambiente de energia, né, e a parte de baterias, que é o coração, né, do data center. Então, seguindo aqui, só para a gente comentar a agenda que vai ser coberta, vou falar bem rápido um slide da Precision Solutions, depois vamos seguir para um pouco de informação sobre esse tipo de indisponibilidade de data center, que é um assunto bastante crítico cada vez mais. Então, vamos falar de exemplos e casos de estudo. Depois, vamos segmentar a apresentação em ferramentas, né, soluções, sejam produtos ou sistemas que nós temos para minimizar esse tipo de problema em data center. Então, vamos seguir aqui, falar um pouco da Precision Solutions, né? Então, a Precision Solutions é uma empresa que tem um foco bastante grande na parte de consultoria de redes. Então, fazemos desde o projeto, implantação, operação e manutenção de redes de missão crítica. Também provemos ao todo o Brasil treinamentos técnicos de tecnologia e de manipulação desses tipos de soluções que a gente vai estar comentando aqui. Então, exemplos de projetos que fizemos 50% da rede ótica da Copa do Mundo, que aconteceu em 2014 no Brasil, né? Fizemos também toda a malha ótica de comunicação das Olimpíadas de 2016, que ocorreu no Rio de Janeiro, e de lá nós comandamos uma malha mundial através de rede de fibra ótica submarina para mais de 300 canais de TV ao redor do mundo que estavam assistindo às Olimpíadas. Temos também um laboratório que é acreditado 17025, né, que é um selo de qualidade que é bastante técnico, né, e nesse laboratório nós executamos testes focados em telecomunicações, incluindo certificação Anatel. Então, muitos dos produtos que estão nos data centers de vocês, ou que são fabricados, caso tenha algum fabricante aqui na live, passa pelo nosso laboratório. Se estiver tudo ok conforme as normas da Anatel internacionais, ele ganha o selo Anatel e pode ser vendido, né? E a gente tem um terceiro braço, que é a gente prover soluções, distribuímos, né? Implementamos e treinamos e as principais marcas de equipamentos de teste, medição e de sistemas de gerência, entre eles a RIOC, que eu comentei, Expo, que é líder mundial na parte ótica, a Ideal Networks, que é a parte de certificação, que o Makoto vai focar, Keysight é a ex-teste medição HP Agilent, hoje ela se chama Keysight, e Zina Networks, que é uma solução de emulação de rede, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Agora, entrando um pouco aqui na parte de dados, né, sobre essa questão de indisponibilidade de data center, temos alguns exemplos aqui, né, e que com certeza todo público que está assistindo esse vídeo já sofreu alguma indisponibilidade, seja do ponto de vista pessoal ou empresarial, né? Então, o que aconteceu em 2017, a British Airways, que é uma companhia maior, né, a principal de UK, e teve uma falha massiva no data center dela, né? Então ficaram cerca de 75 mil pessoas, que era um feriado prolongado, eles foram afetados. Então eles não conseguiam fazer nada, ficou um caos, né?
não conseguiram despachar bagagem, confirmar o ticket, todos os voos praticamente atrasados, porque tudo é comandado de forma eletrônica, né? E causou um prejuízo acima de 75 milhões somente essa indisponibilidade, né? E qual que foi a causa? Um engenheiro, né? Um engenheiro, ele desconectou uma das vias aqui da fonte de alimentação, né? De uma forma desorganizada, então ele fugiu um pouco do procedimento, que causou um problema aqui de energia, né, que afetou o data center. Então, um fato humano, um erro humano, né, e uma falta de proteção e planejamento dessa questão de energia que o Bruno vai tratar de forma bem interessante, causou esse prejuízo, né? Aqui, também em 2017, um Tier 1 Data Center, ou seja, um data center muito grande, que hoje tem o PIB, cujo o valor hoje é maior que o PIB do Brasil, ficou indisponível por algumas horas, né? Causou um prejuízo de mais de 150 milhões de dólares. Então, é muito crítica essa questão de indisponibilidade de data center, né? E o que aconteceu? Né? Ele tinha um serviço, né, na nuvem e, novamente, o engenheiro ele deu um comando, né, errado, que fez com que tivesse esse problema aí. E o backup não estava muito bem planejado, porque ninguém imaginava que ia ser feito dessa forma e tomou muito tempo. Por isso que o prejuízo foi grande. E aqui, já em 2018, um outro tipo de fenômeno causa, né, aqui um pouco mais fenômenos da natureza. Então, teve aqui um raio que caiu, né, e afetou essa questão de energia do data center. Então, ele fez um estrago do ponto de vista de hardware e também causou um prejuízo de milhões de dólares. Então, assim, são coisas bastante críticas. E com o passar do tempo, nós vamos ver aqui nos estudos que esses montantes aumentam, porque cada vez mais dependemos, né, de sistemas de informação digital para tudo que praticamente fazemos, seja vida pessoal ou empresarial. Aqui, pegando uma classificação feita pelo Instituto Uptime, que é o mesmo que faz a questão de tier de data center, então eles separaram em 5 categorias, né? Então você tem eventos mínimos, né? E eles classificaram como categoria 1 um evento que é pequeno, mas que consegue ser registrado. Muita coisa acontece, né? Em data centers que você nem chega a registrar, né? Então, a categoria 1 é que pelo menos você consegue abrir um bilhete ali de anomalia, né? Mas aqui não há impactos, né? Categoria mínima são impactos muito simples, né? Que há indisponibilidade, porém não afeta os usuários, né? Seja por redundância e vários aspectos. Significativo, né? Aí o cliente final do data center ele já começa a sentir o efeito, né? E quando o cliente começa a sentir o efeito, aqui tem uma questão interessante. Além de todo o prejuízo financeiro, tem essa questão, né, da reputação da empresa, seja da empresa que está provendo o serviço final, seja do data center onde ela está hosteada, né? Categoria 4, um evento sério, né? Aí você já começa a ter, além dessa questão de reputação, perdas financeiras, né? E categoria 5, que é o severo, né? Aqui são realmente eventos que ocorre tudo isso, perda financeira, de reputação, perdas até relacionadas hoje, né? Muita coisa acontece e pode causar até danos físicos, né? Seja algum farol automático ou carros autônomos que vai estar entrando, perdas bastante sérias. Então, depois de apresentar essa questão de classificação, olha o que vem acontecendo, né? Então, aqui é uma pesquisa do mesmo instituto que mostra que está cada vez mais aumentando, né, o grau de severidade, seja sérios, severos, somavam 18, agora já somam 20, né, significante, 23 para 24. Então, está ficando cada vez mais crítico esses eventos que vêm acontecendo, né? Aqui mostra que também os prejuízos para cada evento que ocorre, né, ele tem aumentado do ponto de vista de valor, né? Então,
foi feita uma pesquisa, né, aqui com cerca de 420 pessoas em 2019, 150 pessoas em 2020, né, quando foi feita a pesquisa, e os valores vêm aumentando, né? Então, antes, a maioria eram eventos que tinham prejuízo menores, e agora esses valores estão aumentando, seja porque ocorrem mais eventos, seja porque tem mais informação dentro dos data centers, corre mais dinheiro dentro dos data centers, né? Então, por isso o valor por evento, por incidente, tem aumentado bastante, chegando na casa de 16%, na casa de $1 milhão. Então, são valores bastante expressivos. Aqui é um slide que varia bastante, né? Mas eu peguei da mesma pesquisa, essa pesquisa está disponível também, que é uma pesquisa geral, que tem vários aspectos da evolução de data center, e eu foquei só na parte de downtime, que é a indisponibilidade, né? Então, de qualquer forma, em qualquer pesquisa que a gente encontra, né? Então, o que causou, né, a sua organização, né, a ficar indisponível, né, nos últimos incidentes? Bastante gente diz que é energia, porque quando é energia, né, os sistemas de ar-condicionado é uma coisa assim muito visível, porque imagine que a energia é a limitação do data center, se acaba a energia, vai desligar tudo, né, se não tiver proteção, então fica um evento muito marcante, né? Incêndio praticamente não aconteceu, bastante problemas de rede que a gente vai cobrir aqui, né? Porque hoje o data center ele não vive isolado. Ele pode estar perfeito, com todos os sistemas funcionando, mas se a conectividade dele cai, é como se ele estivesse totalmente fora. A questão de sistemas, né? Tem muita coisa automatizada, muita aplicação que roda dentro do data center, também é uma parcela significativa. Essa questão de segurança, né? E a questão de erro humano, elas estão distribuídas aqui também, né? Um problema de segurança vai causar problema nos sistemas de informação ou em rede. Erro humano, que pode, que nem foi feito no exemplo, né? É um erro humano, mas que no final afetou a energia. Então, nessa pizza a gente não abriu esse tipo de informação, né? Quando o Bruno apresentar uma outra pizza que tem essas questões, ele vai separar nesse contexto aí. Aqui é um ponto bastante interessante que tem tudo a ver com o que nós vamos falar um pouco, né? A gente não vai cobrir totalmente, mas aqui a pergunta né? Nesses incidentes, vocês acreditam que eles poderiam ser evitados, né? Previstos? E olha que interessante, a maioria, e ainda é crescente, acredita que o que ocorreu poderia ser evitado, poderia ser previsto e assim evitado. Então, não é uma coisa que realmente devemos aceitar puramente, né? Caiu um raio, caiu um terremoto, logicamente, se cair um terremoto que repartiu o data center no meio, aquele data center, caso não tenha redundância, não teria muito o que fazer, mas tem muita coisa que é possível ser feita para minimizar esses problemas críticos. Então, assim, a maioria das pessoas acreditam que poderia ser evitado. Então, isso é um fato, né, importante e que dá uma esperança que a gente consegue melhorar, consegue reduzir esse tipo de problema. Aqui, ok, se realmente é um problema sério, foi feita uma pergunta, a sua organização de TI, de infraestrutura, tem um grupo ou uma pessoa responsável por garantir que o serviço fique 100% disponível, né, as aplicações críticas? Então, já tem bastante empresas que responderam sim. Temos aqui um time, né, de TI que foca em programas de resiliência, ou seja, vamos tentar evitar que aconteça e, se acontecer, vamos recuperar rapidamente, né? Ele tem esse programa e ele também faz testes regulares, né? Não adianta você ter o programa e não ter nada técnico para garantir que tem alguma possível falha a caminho, né? Aqui ele tem um time, tem um programa, tem os manuais, tem os processos, mas eles não fazem teste de forma regular. Então ele espera acontecer, né? Ele não está trabalhando de forma preditiva. A gente vai falar um pouco de tipos de manutenção. 10%, ó, realmente não tem um time específico para isso. Tem as funções de cada grupo dentro da estrutura de TI, mas não tem uma pessoa, não tem um responsável alocado só para aquilo, né? E tem uma parcela de 9% que realmente não tem nada,
né? E aqui, 17%, né? Ele tem um planejamento, mas ele sabe que ele não garante 100% de disponibilidade. Então, aqui ele já, né, tá num grau que ele já sabe que ele não garante, ele não busca isso. É um nível inferior, né? Então, tem muito que evoluir aqui, né? Aqui, só abrindo um pouco, que confunde muito, né? O que é manutenção preditiva, o que é manutenção preventiva e o que é manutenção reativa, né? Então, a preditiva é realizada antes da falha do equipamento ocorrer, através de informações preditivas. Que são informações preditivas? Como se fossem sensores. Imagine que você tem um sensor de temperatura, né? E você vai monitorar, então, antes daquela curva crescente, antes de chegar a dar problema, né, você vai tomar alguma ação. Então, aqui é para evitar falhas. A preventiva é um pouco diferente. Ela também é planejada, as duas, né? E ela é realizada regularmente. Então, vamos supor, trocar o óleo do carro a cada, sei lá, 10 mil quilômetros ou um ano, né? Ela é preventiva. Ela vai tentar, com bases estatísticas, né? Então, geralmente acontece isso com o motor ou com o óleo, então vamos fazer de X quilômetros, 5 mil quilômetros. Mas ela não consegue evitar, porque não está tendo uma medida. Agora, se você tivesse uma forma de uma sonda lambda dentro do motor que fica medindo a viscosidade do óleo de forma preditiva, por mais que você esteja rodando somente, sei lá, 1000 quilômetros, você tomaria uma ação. Aqui não, praticamente com base estatística planejado e tenta reduzir e ajuda, realmente ajuda, mas não evita. E aqui é o que acontece, né, com aqueles eventos que falamos, que é totalmente reativa, que logicamente não é planejada. Aqui é quando já aconteceu a falha e você corre, né, para impedir que a perda seja maior. Então, tem empresas, né, que têm realmente os manuais do que fazer quando ocorre uma possível falha, né, e daí ele utiliza esses processos para recuperar o sistema para que a falha não ocorra. O pior é quem não tem nada, né? Ele faz a manutenção reativa sem procedimento nenhum. Aí fica muito mais complexo e as perdas são muito maiores. Então, essa que é a diferença aqui do tipo de manutenção. Agora, eu vou passar aqui o controle para o Makoto e ele já vai começar a falar um pouco de ferramentas para minimizar, né, esse tipo de downtime, para garantir, né, ou minimizar que você tenha menos indisponibilidades e, se tiver, que você consiga recuperar de forma mais rápida. Então, obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos e nós vamos falar primeiramente em eficiência do diagnóstico. O que vem a ser essa eficiência no diagnóstico? Tem equipamentos como são mostrados aqui na tela, equipamentos que podem te ajudar a quando tem uma ocorrência, você ser mais rápido. Dentro de um data center não tem só as máquinas, só os servidores, existem racks, estações de trabalho, pessoas trabalhando e vários processos rodando em vários ambientes. Então, por exemplo, quando você quer descobrir um quadro, se ele está com problemas ou não, você usa uma câmera termográfica. Isso também existe em networking, tá? Tem vários produtos aqui, ó. Esse primeiro produto aqui, por exemplo, é um produto que faz o quê? Um produto que ajuda no ambiente de CFTV. Esse produto que está aqui atrás, ó, o outro, é um produto que ajuda em instalações de que usem no ambiente seja usado o quê? Video wall. Porque o video wall hoje é alimentado por PoE e esse equipamento aqui, ó, faz teste na porta PoE. Certificadores dos mais avançados ao mais simples e vários outros equipamentos de diagnóstico. Aqui já é um problema que o data center enfrenta constantemente, né? Não só data center, várias empresas aí que têm redes muito grandes. Fica a eterna discussão. O problema é no switch ou o problema é no cabeamento?
eu só alterar aqui para ficar mais fácil para que vocês possam acompanhar. Pronto. O problema é no switch ou no cabeamento? Existem várias empresas aqui, várias pessoas de várias empresas aí, tem algumas pessoas aí. Vou deixar a apresentação talvez um pouco mais dinâmica. Tem uma pessoa aqui que é o Alex, da Magic Comp, né? Ele com certeza sabe que tem muita discussão do problema é no switch ou no cabeamento. Sempre falam que é no cabeamento, o técnico de switch. E o técnico de cabeamento sempre fala que é no switch, né? Então, esse produtinho aqui é um produto que faz o quê? Ele pode fazer localização do ponto de rede, ele faz um teste de performance, ele me mostra o mapa aqui, ó, faz um teste passivo e também me dá todo o diagnóstico de troubleshooting. Então, com isso aqui, só com essa caixinha aqui, esse produto especificamente, eu consigo agilizar o tempo de atendimento do técnico. De que forma? O técnico vai com esse equipamento, pendura no switch, justamente na porta onde está falando que a impressora não funciona. Por que a impressora não funciona? De um outro processo, eu teria que levar um notebook ou entrar na configuração do equipamento, mas aí eu não sou o responsável por configuração, então eu não tenho usuário, eu não tenho senha, ou a minha senha não permite fazer isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocando o equipamento, eu vou ter várias informações para que vocês, os técnicos, vocês não, né? Mas os técnicos tenham um retorno muito mais rápido. Por exemplo, Port Network Summary. Ele vai me mostrar o endereço IP, tudo que está conectado, todas as informações da conexão. Então, eu já sei, estou recebendo endereço IP correto, meu equipamento está gerando o pedido de endereço e o servidor está me respondendo corretamente? Estou conectado na VLAN correta? Quem trabalha com VoIP, que a maioria das empresas hoje tem VoIP, quem tem telefone VoIP, o telefone está conectado numa VLAN específica, porque se o telefone não estiver lá, não é para alguém conectar um notebook e sair usando a rede. Aquela VLAN específica para voz, por exemplo. Ele me dá o quê? A customização do cabo. Como que o cabo está configurado no que a gente chama de wire mapping, né? Se os pares estão conectados corretamente. Aqui eu tenho CDP, LDP. O que vem a ser isso? São informações de conexão de que switch qual o nome do switch, aonde ele está na rede, o endereço IP do switch, uma série de informações. Então, eu também sei se alguém fez uma manobra do patchcord e ligou no lugar errado. NetScan. Eu enxergo todos os endereços IP, ele grava todos os endereços IP que estão na porta. Network Probe. Eu faço um teste de network de tudo, então eu consigo enxergar o DNS primário, secundário, o gateway, pingo todos os componentes de rede. Com isso, eu elimino. Se eu estiver recebendo todas as informações, com certeza o cabeamento vai estar ok. Se eu estiver recebendo todas as informações de detecção, eu também identifico que o switch está ok. Então o problema já vai estar no nível superior, eu já sei quem acionar. Não fica naquele empurra mais que constantemente ocorre dentro de uma situação de um problema de networking. Por exemplo, se vocês são contratados para fazer a manutenção de um grande ambiente de rede, como aeroporto, como centrais de cartão de crédito, essas empresas normalmente terceirizam o trabalho de manutenção com uma outra empresa. Então, como que eu provo para a pessoa que está ok? Só mostrando a tela do equipamento? Aí seria uma ferramenta muito pobre, né? É um argumento muito pobre, porque as informações talvez sejam dinâmicas. Então, o que eu posso fazer? Gerar um relatório do diagnóstico da porta com todas as informações que eu comentei com vocês e eu posso transmitir esse relatório diretamente para o meu celular e do meu celular eu posso mandar por e-mail, WhatsApp, para quem quer que seja, dizendo, olha, a porta está ok, o problema não é mais na porta. O que eu ganho com tudo isso? Diminuo as discussões, objetividade no direcionamento do chamado técnico. Então, eu não vou passar para a área de cabling mais, não vou passar para a área de switches, vou passar para a área de servidores, porque o que está ocorrendo é que eu não acesso uma aplicação específica. Então, o tempo de atendimento normalmente cai drasticamente, a satisfação do usuário aumenta muito, e com isso aí eu consigo reduzir o quê? Consigo reduzir um negócio, uma situação de manutenção que muitas vezes nós não vemos, mas impõe muita discussão, muita perda de tempo,
que é o quê? O retrabalho. Você diz que o chamado está ok, encerra e o usuário reabre o chamado 1 hora depois. Isso causa um desgaste para quem abre e para a área que faz o atendimento. Como evitar acessos não autorizados? Eu vou desviar um pouquinho da questão de troubleshooting, que esse equipamento anterior tem a capacidade de fazer e é muito utilizado, e vou falar uma situação hoje que é muito, muito utilizada por todos os ambientes da nossa sociedade. Basta dizer aí como estão sendo instaladas câmeras de CFTV dentro das cidades, dentro dos prédios, de qualquer ambiente, né? Então, como evitar um acesso não autorizado? Por mais que nós implantamos sistemas, fazemos atividades, equipamentos, é uma coisa que ocorre muito. Só que data center é algo muito complexo se ocorrer uma invasão. Por quê? Porque tem dados sigilosos, dados tráfego, ou enfim, tem muita gente pagando para aqueles dados que estão hospedados dentro do data center. Então, por isso, se faz necessária a implantação de sistemas de reconhecimento de documentação das imagens, né? Então, quando nós instalamos CFTV hoje, existe todo um software por trás também que faz tudo isso, né? Tem, como exemplo, eu posso citar aí o software que tem a capacidade de fazer OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Tem softwares hoje com capacidade de reconhecimento facial, né? Que são as medidas da face. Para quem não sabe, aí só por curiosidade, tem 5 medidas no rosto de uma pessoa, que ela ficando mais velha, mais nova, mais magra ou mais gorda, né, que aconteceu com muita gente por causa da pandemia aí, muita gente ficou em casa e engordou um pouco. Não fique pensando que o seu rosto perdeu a identificação, que não perdeu. Então, nos dias de hoje, é muito importante ter um sistema de CFTV com softwares, com N situações aí de reconhecimento. O problema é, como que eu instalo tudo isso de uma maneira fácil? Então, de novo, tendo equipamentos que ajudam no diagnóstico e ajudam na instalação, eu torno todas essas atividades mais eficazes. Por exemplo, esse único equipamento aqui, ó, conhecido como Securitest IP, ele é um gerador de Power over Ethernet. Então, eu posso conectar uma câmera diretamente nele, que ele gera energia para a câmera. Eu não preciso ter um switch Power over. Então, primeira coisa, eu faço a conexão física da câmera, gero energia para a câmera, ele identifica a câmera. Dentro dele tem um servidor de DHCP, ele gera o endereço IP para a câmera e gera energia. A câmera automaticamente entra em funcionamento. Se for uma câmera que tiver condições de ser configuradas com pan tilt, eu vou configurar ela no que tange aí ao movimento vertical e horizontal, posiciono a câmera na situação que eu quero capturar a imagem, gravo a imagem, gero um documento, e desse documento eu transmito para uma base que eu tiver, e pronto, gero isso para frente. Então, é uma forma do data center evitar ser reativo de uma forma com maior eficiência do que a câmera pifou. É a grande discussão. A câmera pifou, é a porta do switch, é o cabo ou é a câmera? Se a câmera tiver 20 metros de altura e o data center não tiver a plataforma dentro dele, vai ter que fazer o quê? Plataforma que eu digo é a plataforma elevatória. Tem algumas pessoas aí que estão aqui no webinar e vão ter recordações aí, eu acho que meio tristes, né? O que vai ter que fazer? Alugar uma plataforma elevatória por causa de uma câmera. Quanto custa o aluguel de uma plataforma elevatória? Bastante. Aí a pessoa não testa direito, manda tirar a câmera, desce, quando liga a câmera no laboratório, a câmera está funcionando. Isso é a melhor hipótese, né? Por que a melhor hipótese? Porque muitas vezes o técnico condena a câmera, não testou direito, a área técnica faz a solicitação para os suprimentos compram uma câmera nova. Instala a câmera e a câmera velha está funcionando. Só que se essa câmera fizer tudo de uma forma automática, igual existe uma câmera aí chamada Mickey, essa câmera é bem cara, custa 60 mil reais. Se tiver alguém que conhece a câmera, vai saber que eu estou falando de uma câmera de alta disponibilidade, uma câmera que ela gira 360 graus em todos os eixos, inclusive ela faz limpeza da própria lente dela. Né? Então, imagina, condena uma câmera dessa, tem que trocar porque não tinha um equipamento adequado. Ou se for uma instalação nova, quem mexe com CFTV vai entender o que eu estou falando. Vai ter que levar um power injector, um switch, um notebook,
instalar um software no notebook para ele gerar endereço IP, fazer um monte de coisa só para poder ter a imagem da câmera nas mãos. Então, tendo o equipamento de diagnóstico correto nas mãos, quanto tempo nós economizamos? Então, para os grandes prestadores de serviço ou para várias empresas, na característica que nós estamos falando aqui, data center, o que vale é disponibilidade. Quanto mais rápido eu faço a instalação, mais rápido eu coloco em disponibilidade os serviços que eu presto. Agora nós vamos passar aí de novo para o Ken vai assumir, porque nós vamos falar um pouco de infraestrutura ótica de dados. Enfim, muito obrigado pela presença de todos. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui dessa pequena amostra de soluções que são bastante importantes para minimizar a queda de serviços ou de infraestrutura, né? Então, primeiro, eu queria só comentar que tudo começa também em como o projeto é implementado, né? Muita gente se preocupa e adquire ferramental, basicamente para fazer o troubleshooting da coisa, né? Mas se for bem implementado, logicamente, a chance de ter problema é menor, né? Então, vou focar bastante num conceito aqui, na verdade, num tipo de implementação que é fibra ótica, né? Então, hoje, aqui como está colocado na imagem, né? O mundo está se movendo para a fibra ótica. Você está pronto, né? Então, pela questão de velocidade, esse aumento, né, exponencial em consumo e utilização de dados, que foi até aumentado mais ainda nessa questão de pandemia, em que todo mundo fez acesso remoto, é bastante crítico. Então, ó, cada vez mais as certificações que existem, né? Eu não estou dizendo que não é importante você se preocupar com o cabeamento estruturado, lógico que é, né? Mas como o tráfego grosso de um backbone de rede hoje 100% roda em cima de fibra ótica, por isso que eu estou ressaltando a importância aqui, né? Temos também, como o Makoto mostrou, equipamentos de certificação de cabeamento estruturado, mas eu vou focar em fibra e eu vou mostrar o motivo aqui, né? Também tem testes um pouco mais complexos. Eu vou mostrar alguns tipos de conectores que tornam o teste mais complexo, né? Tem novas tecnologias, né? O MPO, que muita gente pensa que estava morrendo, não, ele está crescendo, né? Por motivos qual é o que ilumina um conector multimodo custa mais barato do que o que ilumina o conector monomodo. Então, o ambiente como todo fica mais barato, né? E aqui, como a implantação é massiva, então eu já acompanhei deployments de data centers desses Tier 1s, que são os que dominam essa questão de cloud, eles trazem os hacks praticamente prontos, com milhares de switches, servidores praticamente prontos, DHCP, pega o IP, então tem que subir muita coisa muito rápido. Então, se você for testar tudo isso de uma forma manual, fica praticamente impossível. Então, hoje, muita coisa é feito, faz o teste, joga na nuvem, tem todo o relatório da implantação, né? Uma outra coisa que é importante, deixa eu voltar aqui, é a manipulação de fibra ótica, né? Então, quem vem do ambiente de cabeamento estruturado e não teve o devido treinamento, né, e vai manipular da mesma forma, vai ter problema. Fibra ótica, né, o núcleo dela é basicamente como se fosse vidro, sílica, então ele é muito mais delicado, né, muito mais sensível. Então, e em cada fibra, a gente vai ver mais para frente, o volume de dados que trafega nessa fibra é gigantesco. Então, qualquer problema que ocorre, né, nesses deployments aqui gigantescos, que todos aqui, né, tem dentro do seu data center, é bastante crítico. Um adicional que eu queria colocar, só para nivelar a informação, né? Hoje a gente tem esses conectores MTPs, MPOs, o que é esse tipo de conector, né? Basicamente, são conectores, né, de um tamanho semelhante aos conectores tradicionais, mas que eles possuem multinúcleo. Então, como se fossem várias fibras num mesmo conector, né? Quando eu fui para o Japão, eu vi um MPO de 96 núcleos. Então, ao invés de você ter 96 patch cords, você usa um conector e tem 96 fibras dentro desse conector.
Aonde que ele é utilizado, né? Qualquer interface multimodo 40, 100 GB, né? Começou com 6 GB SRP1, SR10, hoje a gente está rodando aqui SRP28, então tem SR4, 40 e 100 GB SR4. Por que aconteceu isso? Porque nesse dispositivo aqui que é feito para colocar num switch, você não conseguia fazer uma taxa, né, de transmissão de dados 0 e 1 a 100 gigabits por segundo. Então, você forma virtualmente aqui 4 transmissões de 25 GB que compõem, logicamente, um 100 GB. Tá? É o primeiro deployment. O que está acontecendo muito agora, mais no ambiente de vocês, que tem data center, que trabalham com data center, que prestam serviço em data center, é MPO dentro do data center. Né? Qual que é a grande vantagem? Tem várias vantagens. Uma vantagem bem visível é que, imagine que você tem aqui uma densidade, né, de conexões físicas, de núcleos, muito mais alta do que se você colocasse 24, que seja, conectores lado a lado. Né? A outra vantagem é a praticidade, né? Então você tem esses cassetes que compõem hoje os DIOs dos data centers, em vez de você passar aqueles cabos pesados ou fazer fusão, né? Que muita gente chegou a fazer fusão em pigtail e ainda faz nos DIOs de data center, você conecta aqui um cabo MPO e pronto. Conecta do outro lado, estabeleceu o espelhamento óptico do seu data center, né? E aqui é mais para quem é do ambiente de telecomunicações, é bastante utilizado em elementos de rede, pelo motivo que eu já comentei de ter uma densidade, né? Imagine que aqui você tem 24 portas em cada conector, se você multiplicasse por 5, você teria que ter 120 portas, não ia caber nessa placa. Então, por esse motivo, os RLDMs que faz switching de lambda óptico, né, no backbone, utilizam esses conectores já por algum tempo, né? Mas, logicamente, imagine que se é uma coisa que o pessoal não está tão ambientado, e se romper um cordão desse, como que faz a fusão? Então, existem máquinas de fusão que fazem fusão de 12 em 12 fibras, né? Já existe faz algum tempo. Então, tudo que é disruptivo, que é novo, né, acaba sendo um possível ponto de problema, porque tem a curva de aprendizado. Então, por isso que eu quis colocar aqui, né, esse insight de conectores MPO, que está crescendo bastante. Né? Também é feito hoje rede GPON pré-conectorizada com essa questão de MPO. Então, em vez de você fazer fusão, já sai conectando, a velocidade é muito menor de deployment de rede. Aqui eu vou mostrar a importância, né, já que a gente viu que essa questão de fibra ótica interna ou externa é bastante crítica, a importância de inspeção e limpeza. Talvez a maioria já tenha visto, mas para quem não viu é bastante interessante. Então, em qualquer conector óptico, existe o risco, né, do conector, seja do núcleo ou do próprio conector, estar dessa forma. Né? Então, e não é uma crítica não, mas eu tenho certeza se eu for em qualquer ambiente, né, da empresa que vocês têm contato ou trabalham e eu colocar um microscópio, eu vou encontrar, né, pelo menos alguns conectores dessa forma, né? E tem sistemas que fazem uma análise objetiva, né? Para mim está sujo, para outra pessoa não está tanto, mas tem uma norma internacional que fala, ó, se tiver dessa forma, ela dá uma falha. Por quê? Porque vai começar a causar problemas de comunicação, né, nesse conector. Olha aqui como mais complexo fica a brincadeira. Então, no conector MPO, olha os núcleos aqui. Como que eu vou garantir que todos estão limpos? Como que eu vou enxergar de forma fácil, núcleo por núcleo, né? Então tem... E o que causa, né, essas sujeiras, né? Problemas que são causados? Atenuações, que é crítico, né? A atenuação derruba um São Paulo, Miami, São Paulo, Rio muito fácil. Reflexão, tem sistemas que são críticos, né? São sensíveis à reflexão óptica. E aí, como verificar? Né? Então, verificar com um microscópio de inspeção óptica. Né? A questão de ser automatizado, ela traz velocidade. Né? A questão de você fazer manual. Então, como que foram os primeiros microscópios MPOs? Você tinha que manualmente enxergar núcleo por núcleo e salvar manualmente. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, a velocidade para fazer isso era muito lenta. E a chance de errar e salvar o núcleo errado com outro número era gigantesca. Então, hoje, o que existe? Microscópios automatizados. Esse é o microscópio da EF, que ele é totalmente sem fio. A visualização é aqui através de celular ou tablet.
Então ele faz essa varredura, centralização, foco totalmente automático, faz o teste, grava o GPS onde a pessoa estava, salva na nuvem. Então, pelo volume, tem que ser rápido, tem que ser automatizado, tem que ser preciso, né? O foco automático traz precisão, porque se você focar de forma errada, o que dá falso positivo, falso negativo, né? Imaginem aqui, ó, o microscópio automático, ele vai ler todos os núcleos e fazer o passa-falha automático de cada um, numerar e salvar. Tudo na nuvem, tudo de forma automática. Agora, eu vou fazer um hands-on, só para a gente quebrar um pouco, vou mostrar isso em funcionamento, né? Para quem nunca viu, é uma coisa bastante impressionante. Gustavo consegue compartilhar? E eu vou ligar meu vídeo aqui para ver se a gente consegue mostrar alguma coisa ao vivo, né? Vocês estão me vendo, né? E estão vendo o vídeo abaixo. Conseguiu, Gustavo? Ah, tá bom. Então, o que que acontece? Eu estou com o microscópio aqui, que é um dispositivo bastante portátil. O que que eu vou fazer? Apenas pegar uma fibra ótica, acabei de comprar, e que eu ia ligar no meu DWDM, no meu switch, no meu router, e vou apenas inserir aqui. Olha o que acontece. Esse é o dia a dia da maioria dos cordões óticos que estão trafegando toda a informação dentro do data center de vocês, né? Então isso daqui, realmente, a chance de ter problema é enorme, né? E o que eu digo sempre, a gente tem dado treinamento no Brasil inteiro. Muitas vezes é a falta de conhecimento, não é a questão de investimento, né? Então, como que a gente pode resolver esse tipo de problema? Eu vou ter que mandar para a fábrica de novo, trocar o cordão. Imagine se o cordão tem 300 metros dentro do data center. Olha que simplicidade que é. Eu vou gastar, né, 20 centavos, entendeu? Para tentar melhorar esse problema que ocorreu. E gastei 2 segundos. Então, 20 centavos, 2 segundos para subir uma rede, será que é questão de investimento? Ou é mais a questão de falta de informação? Então, a gente achou importante, né? Na verdade, tem vários exemplos de várias soluções que nós estamos mostrando, mas quem consegue enxergar, né, e sabe que a questão é mais educação, processos do que investimento, então é hora de a gente parar para pensar um pouquinho mais, né? Então, deixa eu voltar aqui na apresentação e vamos dar sequência. Então, assim, é uma coisa muito simples, né? Uma coisa que mas eu vejo muito pouco, né? A gente está nessa educação de inspeção e limpeza fazem alguns anos, mas em campo eu vejo muito pouca gente fazer. E eu vejo pessoal 3 semanas varando noite, dando comando em switch, roteador, e era 2 segundos e 20 centavos para resolver. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Já estou aqui com o controle, né? Então vamos lá, pessoal. Para quem nunca viu, é bastante interessante. Então a questão de MPO, né? Então a gente tem um microscópio que faz a mesma coisa para MPO de forma automática. Deixa eu só arrumar aqui minha apresentação. Ok. Agora eu vou dar um pouco de visibilidade de como que está essa questão de fibra ótica, cabos óticos, conectividade e elementos que iluminam essa conexão, né? Então, hoje em dia já existem, né? E eu vi no Japão, mas tem vários fabricantes, está tendo um grupo perante a Anatel para homologar esse tipo de cabo no Brasil já. Então, tem um cabo, né? Que hoje ele tem 6.912 fibras óticas. Imaginem, né? Então é um cabo, né, um diâmetro pequeno que tem essa quantidade de fibras. E existem também equipamentos de transmissão cujo lambdas, que são os canais de um DWDM, cada canal é 800 gigabits por segundo. E a gente pode chegar a ter 128 canais. Tudo isso em uma dessas 6.000 fibras, né? Existem também equipamentos muito compactos. Então, antigamente um DWDM eram equipamentos enormes, né, que consumiam uma energia enorme. Agora não. Imagina, esse é um equipamento de uma unidade de rack
que ele já trafega 3.6 teras, liga no AC, acabou. Entendeu? Então, imagine fazer essa multiplicação dessa quantidade de fibras para esse volume de informação e cada fibra você colocar 80 canais. Você tem quase boa parte do tráfego, do volume de tráfego que está correndo aí no país em um cabo só. Né? Então, assim, o quão importante, o quão denso, o quão evoluiu essa questão de transmissão ótica. Né? Aí o que acontece? Né? Em qualquer, que nem eu comentei, o data center isolado, ele não tem função. Então, ele tem que ter conectividade. Ele tem que ter conectividade com outros data centers, ele tem que ter conectividade com as operadoras, eles têm conectividade com a internet, que é por onde os clientes acessam as informações, né? Então, essa questão de acesso, de tráfego que chega e sai dos data centers é essencial, né? E aqui eu vou mostrar um processo que é o dia a dia de qualquer empresa, seja data center, principalmente operadora, que tem fibra ótica na planta. Então, todas as empresas têm um NOC, certo? Esse NOC ele vai falar assim, me parece que ocorreu algum alarme. Se deu perda de sinal nos dois lados, deve ser fibra ótica. Aí, ele envia um técnico e se desloca com um aparelho que se chama o TDR, né? São Paulo quase não tem trânsito, né? Ele chega, sei lá, 2 horas depois. Aí ele utiliza esse equipamento que é o TDR, que faz o quê, né? Esse equipamento, ele localiza a falha. Ele fala que, neste ponto que eu estou medindo, a falha está a 13,7 quilômetros. Aí ele vai ligar para alguém que tem algum mapa da rede, um Excel ou uma tabela e fala, eu acho que é mais ou menos perto da rua tal com tal, na caixa tal, e faz o reparo. Então, assim, é o dia a dia de todas as operadoras, né? Todas as operadoras. Só que demora, né? Demora horas. Então, imagine que acontece isso, sei lá, 3 da manhã, sei lá, do ano novo, dia 31, e tem que fazer todo esse processo, e todos os ambientes fora, né? Então, é bastante crítico pelo que a gente viu do que carrega a fibra ótica, o volume de informação que ela carrega. Aí o que existe, né? Talvez alguns conheçam, talvez não, e tem bastante data centers no Brasil que trabalham dessa forma porque eles trabalham com missão crítica, com informação crítica. Então existem soluções que elas fazem o quê? Primeiro que ela roda 24/7, né? Segundo que ela tem múltiplas portas. Então estou monitorando de um ponto centralizado, sei lá, cada probe 96 direções diferentes, né? Então ela fica 24/7, é multiporta e olha que vantagem legal, além de tudo isso, ela tem um mapa da rede, né? Qual que é a vantagem de ter o mapa da rede? Ele não trabalha mais com quilometragem, 3,7 quilômetros. Ele vai falar a esquina da Paulista com Augusta, entendeu? E em vez de demorar 8 horas para achar onde está o problema, ele demora 5 minutos, 24/7. E o técnico não vai fazer mais medida, ele recebe no celular o ponto de falha e o link do Waze, Google Maps, para ele já ir lá e fazer o reparo, né? Então, aqui é um exemplo de como minimizar, né? Porque a questão de rompimento de fibra, atenuação de fibra ótica, às vezes é um pouco difícil de ser evitado. Passou um trator, ele estava fazendo uma manutenção, né? E ocorreu a falha, né? E isso ocorre todos os dias, sei lá, centenas de vezes dentro das operadoras. A questão é como a gente diminuir o tempo para que o prejuízo do ponto de vista de indisponibilidade seja bem menor, né? Então é outro exemplo de solução que já está bastante implementada em vários data centers e operadoras do Brasil. A gente já fez bastante implantação desse tipo de sistema, né, que vale muito a pena. Vale muito a pena porque o que corre dentro é muito maior do que esse tipo de solução, né, do custo da solução. Aqui eu vou falar um pouco também agora já do ponto de vista de camada OSI, né? A gente falou bastante de camada física, uma coisa falou um pouco de camada 2 IP, né? Aqui é o seguinte, né? Eu estou mostrando aqui a evolução de switches do ponto de vista de revenue, né? Por tipo de interface, né? Então, a gente vê
que olha que interessante, interface 10 GB está diminuindo, interface 100 GB já está subindo, e vai chegar um ponto, começando ano que vem, a gente vai começar a ver 400 gigabits por segundo por porta de switch, né? Ou seja, novamente informação densa, crítica, que vai correr principalmente dentro de fibra ótica, né? Dentro dos data centers, entre data centers. Então, uma coisa é você garantir que o data center está com, do ponto de vista de energia, ar-condicionado ok, que é o que o Bruno vai focar, bastante energia, que é a questão de infraestrutura física está ok, que a gente comentou um pouco de fibra ótica, mas temos que preocupar também com algum gargalo lógico, né? Gargalo lógico é o seguinte, imagine que a gente tem uma rota, sei lá, Metro Ethernet ou DW principal e acontece um pico, todo mundo foi para casa, a Covid, a questão de acesso aumentou. Será que esse aumento de tráfego, apesar do equipamento hardware estar disponível, será que ele vai dar conta do ponto de vista de desempenho, caso haja um pico de demanda de tráfego, né? É muito difícil ter essa certeza sem fazer testes. Então, existem equipamentos de testes que de tempos em tempos conseguem fazer essa validação, né? Vamos sempre abrir uma janela de manutenção na rota que é reserva e vamos ver se está passando, não sei, 1 tera, 100 GB, 400 GB, para que quando precise, né, esse tubo, esse pipe, né, esteja disponível. Então, aí já é um pouco mais difícil, né, porque é um teste ativo. Então, mas você vai sentir no momento que precisar, né? Então, existem ferramentas, inclusive de hacks. Então, a gente tem instalado isso nos data centers lá fora dessas empresas maiores, Google e tudo mais, que de tempos em tempos eles validam se, né, a interconexão entre os data centers suporta um volume de tráfego planejado. E se não suporta, eles tomam ações. Então, é um tipo de ferramenta também, né, que evita algum possível gargalo que pode dar problema. Aqui, ó, é um outro tipo de solução que é bastante interessante. Então, se você pegar hoje essa questão de aonde estão os data centers, aqui é exemplo de um deles, né? Um grande. Mas se você somar todos, você tem data center espalhado praticamente no mundo todo, que é, na verdade, um dos objetivos é você ter a sua informação, né, de forma redundante em pontos diferentes, seja por ter menor latência para o usuário final, e seja por ter realmente proteção geográfica, né? E o que acontece? Imagine que você tem a sua aplicação, e hoje é comum a gente falar de nuvem. Então, a aplicação, o pessoal fala que está na nuvem, mas ela está em algum lugar, né? E tem cache, tem todas essas ferramentas que reduzem a questão de latência, mas tem muita coisa que ainda roda, por isso que existem os cabos submarinos, né? Então, tem informação que atravessa continentes e tudo mais, que basicamente vai gerar uma latência. Será que a aplicação que hoje roda de forma local, né? E tem a migração também de data center empresarial, que é próprio, para um data center público, né? Será que com essa migração as minhas aplicações vão suportar uma latência adicional? Vamos fazer o quê? Implementar e se não funcionar, volta tudo? Né? Olha o que existe. Existem soluções, né, que eu consigo simular qualquer aspecto de rede sem ter o deslocamento, né? Sem eu ter que instalar um servidor no Japão e o client aqui testando no Brasil. Não, eu vou simular a latência. Então, eu vou setar, né, a latência atraso ou jitter entre, sei lá, Tóquio e São Paulo, vou colocar esse dispositivo no meio e eu vou ver se a aplicação está funcionando, se existe timeout de aplicação. Eu vou simular um pouco de perda de pacote, vou simular 2% de perda de pacote. Será que a aplicação é resiliente o suficiente para isso ou não? Então, eu posso fazer esse tipo de deployment? Então, aqui é uma solução de simulação de condições de rede, só que totalmente controlada e que é utilizada antes de eu fazer o deployment efetivo em data centers, né? É um outro tipo de simulação e solução que está disponível no mercado e o pessoal utiliza bastante, né? Agora eu vou dar a palavra para o Bruno, né? Ele é especialista nessa parte de energia e vai ser bastante interessante também. Obrigado a todos.
Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Como bem explicado pelo Eduardo, abordarei agora a parte de equipamentos para manutenção preditiva, voltados mais para a área elétrica, qualidade de energia, no breaks e UPS. Podemos ver neste gráfico, de acordo com a pesquisa realizada pelo site Redes Tecnologia, as causas mais comuns de downtime em data center estão relacionadas a falhas no sistema elétrico. Vejam que 10% estão no gerador e 29% estão nas UPS e no breaks. Os geradores e no breaks são utilizados para que entrem em ação caso algum problema ocorra no abastecimento da concessionária. Então, para garantir essa disponibilidade, é essencial que tanto o no-break quanto o gerador sejam testados, né, utilizando instrumentos de medição elétrica confiáveis. E alguns desses instrumentos que eu apresentarei nas próximas páginas. Para exemplificar a nossa explicação, coloquei aqui uma figura de um sistema de data center, e aqui os 3 tipos de problemas ou de análises, né, que são necessárias a realização para que você tenha aí o mínimo possível de falhas na parte elétrica. A primeira delas vai ser a análise da degradação das baterias, que estão localizadas aí próximos aos UPS, no breaks, e são elementos essenciais para o funcionamento dos mesmos, né? Então, por que a gente faz esse tipo de análise em degradação das baterias? O primeiro motivo é para evitar parada, caso o UPS entre em funcionamento ou ele esteja em funcionamento, você precisa constantemente fazer essa manutenção preditiva, e normalmente o pessoal faz uma análise a cada mês, a cada 6 meses, dependendo da criticidade, dos valores de resistência interna e valor de tensão das baterias. Então, analisar a qualidade das baterias também é uma questão importante, manter confiabilidade da instalação e evitando, assim, perda de dados e paradas, né? Normalmente, isso é feito numa manutenção preditiva periódica, onde você faz essas medições e vai guardando também para que veja se necessitará trocar as baterias agora, mais para frente, e qual o estado atual das mesmas, né? E uma parte técnica dessa área de teste de bateria, que é interessante que vocês saibam, né? Não profundamente, mas de uma maneira superficial, as baterias de chumbo ácido utilizadas nos no-breaks e UPS sofrem com o tempo um aumento de resistência interna, que consequentemente faz com que a capacidade das baterias diminua. Então não adianta nada, você tem lá o seu data center com várias baterias funcionando, só que se algumas delas estão com a capacidade de descarga diminuída, você provavelmente vai ter problema quando precisar utilizar o seu UPS, né? E aqui tem algumas explicações, né, do que acontece internamente com uma bateria de chumbo ácido, fazendo com que a resistência interna aumente e a capacidade de descarga diminua. Aqui é um exemplo de valor de resistência interna que foi retirado de um datasheet de uma das baterias utilizadas em no-break. E esse valor de 6,2 miliohms que a gente vê é um valor que o pessoal costuma utilizar, né, nesse tipo de bateria para poder fazer um diagnóstico e uma manutenção preditiva. Normalmente, o que fazemos para determinar se a bateria está com problema? Basicamente, se o valor estiver de 1,5 a 2 vezes maior do que esse valor de datasheet, acaba, de certa forma, condenando essa bateria, e você pode fazer a troca preventivamente. Aqui temos um slide, né, mostrando como que
o equipamento que faz esse tipo de medição, ele determina se o limite de resistência está adequado ou não. Então, no próprio equipamento, você vai configurar esses limites e ele vai dizer para você, dependendo do valor de resistência interna e do valor de tensão, se você está ou não dentro dos limites, né? E especialmente para UPS que são utilizados aí em data center, você tem um sistema de eletrônica de potência que pode interferir nas medições de resistência interna das baterias, né? Então, a Ryoki, ela tem uma tecnologia que ela elimina esses ruídos provenientes dos conversores de alta potência, de alta frequência, e com isso você consegue ter uma medida bem estável, tanto de resistência interna quanto de tensão. Aqui temos alguns exemplos com fotos, onde a gente pode ver aí alguns bancos de baterias, e como que o equipamento ele classifica e você pode organizar internamente a sua memória. Então temos aqui o que chamamos de colunas, e os demais são linhas. Então, para cada para cada bateria, você vai poder classificar aí uma posição para ela, né? E dependendo do local que você faz a medição, você vai ter aqui uma letra correspondente. Então, com isso, torna muito fácil a análise e medição preditiva das resistências internas e tensão. Logo depois, quando você faz a medição com o equipamento desses valores de resistência e tensão, você também pode jogar isso para um relatório, né, tanto PDF, Word, Excel, e analisar já no próprio software que vem com o instrumento todos os limites que você setou e quais baterias que estão fora desse limite. E o interessante é que você pode, nesse gráfico, guardar esses valores e depois fazer um acompanhamento dos valores de resistência interna e tensão ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui dados desde 2011 até aqui, provavelmente 2016, de um exemplo que foi realizado e esse valor de resistência interna aumentando. Essa apresentação será disponibilizada depois para os participantes, então deixaremos depois disponível em PDF. E aqui eu deixo um vídeo para que vocês depois acessem e vejam melhor o funcionamento do testador de baterias que apresentamos. O próximo problema que precisa ser resolvido em um data center é relacionado a consumos de energia, né? Então, como o Eduardo Ken explicou bem, não adianta nada você ter aí toda a parte de redes e ótica funcionando se você não tem uma energia em funcionamento, né? Se seu data center não está energizado, se a qualidade de energia não está de acordo com as normas, né? Por que a gente realiza esse tipo de medição? Para evitar queima de equipamentos, manter a confiabilidade da instalação e evitar perdas de dados e paradas. E quando normalmente é feito isso? Durante manutenções periódicas, ou até mesmo quando você vai instalar novos equipamentos, novos servidores, novos switches. É interessante que você faça uma medição da qualidade de energia para ver se aquela instalação não pode causar ou não está causando problemas nos demais equipamentos. Então, quando você faz algum tipo de modificação também na parte elétrica, é recomendado. Então, aqui a gente tem, para evitar, né, esses problemas de energia, você normalmente identifica a causa, quando e onde, e normalmente o pessoal de medição elétrica vai direto nos quadros, né, para fazer esse tipo de medição que a gente tem aí nessa figura, ou no próprio no-break, se tiver algum problema, né, com o objetivo de implementar aí ações preventivas e corretivas. E para aqueles que não estão familiarizados com a terminologia ou com essa parte de elétrica, esses são alguns tipos de problemas que podem acontecer na energia. Então, eu tenho interrupção, elevação de tensão, queda, harmônicas,
as fases, quando você tem uma alimentação trifásica, e tudo isso pode interferir na sua qualidade de energia. Né? E a Ryoki, ela tem alguns equipamentos que podem ajudar nessa questão de qualidade de energia, tanto para medição de qualidade de energia, quanto para registrar e fazer um data logger das medições. Então a Ryoki, ela tem aí desde 1978 equipamentos que fazem esse tipo de registro, tensão, corrente, harmônicas, THD, e desde 2001 desenvolve analisadores de qualidade de energia, que são equipamentos mais avançados, que fazem tudo que um registrador faz, porém com a captura daqueles eventos que eu mostrei agora há pouco. Né? E a Ryoki, né, empresa japonesa, já tem 85 anos de tradição, ela foi a primeira a desenvolver um registrador de energia sem contato metálico do mundo. O que significa isso? Que você pode fazer a medição de tensão e de corrente sem ter o perigo de criar nenhum arco elétrico, né? E o eletricista, durante a medição, levar algum choque ou ter algum acidente. E por esse motivo ela teve aí prêmios, né? Pelo desenvolvimento dessa tecnologia. O interessante também é que esses equipamentos da Ryoki, eles podem ser conectados num switch, e como vocês estariam aí dentro de um data center, seria muito fácil o controle e o monitoramento das variáveis, porque todo o controle você conseguiria realizar de maneira remota. Então, da sua casa, você consegue visualizar a tela do analisador e tomar as devidas providências. E por último, para a gente finalizar aqui a parte da Ryoki, é a questão de inspecionar os painéis elétricos e aterramento. Né? A Ryoki, ela tem equipamentos que fazem as medições elétricas, que são utilizados nessa área também, além dos analisadores de qualidade de energia. E o objetivo deles é similar aos de qualidade de energia, que é evitar queima de equipamentos, analisar sobrecargas, buscar causas potenciais de choque, quando você vai fazer uma análise, por exemplo, de aterramento, para você evitar que os equipamentos queimem devido a esse tipo de problema, e evitar paradas também. Né? E isso é feito também em manutenção periódica, quando você precisa instalar novos equipamentos ou modificar algo na parte elétrica. Bom, e nessa tela eu tenho um resumo de todas as soluções, né, da Ryoki, que são utilizadas para essa área elétrica, então alicates, multímetros, detector de fase, terrômetro, alicate vatímetro, alicate de medição de corrente de fuga e outros mais. Tá? Bom, com isso eu finalizo a parte da Ryoki, onde a gente viu aí os três principais problemas, né, que podemos ajudá-los a solucionarem um data center, né, que é a análise de degradação das baterias, problemas de consumo de energia e a parte para inspeção de painéis elétricos e aterramento. Bom, com isso eu passo aí o controle para o Eduardo Ken, e também vamos verificar se temos algumas perguntas, respostas, algumas delas a gente viu que já foi respondida pelo chat, então vou passar agora o controle para o Eduardo. Eduardo, a gente não está te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Alô? Agora sim. Tá joia. Tá vendo a tela? Então, pessoal, obrigado a todos. Deixa eu ligar aqui o meu vídeo também. Obrigado, Makoto.
Continuamos aqui, então, se alguém tiver alguma pergunta, temos esses materiais, equipamentos, soluções também aqui no Brasil. Podemos fazer demonstrações, trials, bastante gente já utiliza esse tipo de solução. Consta também o nosso contato, né? A gente está à disposição de vocês. Essa questão de data center realmente é um assunto bastante abrangente, crítico, né? E contem conosco. O que precisar, a gente está à disposição. A gente fez uma pequena amostra, tem bastante coisa, é um ambiente assim com muita coisa, né, para ser aplicado a questão de medição, análise, teste, procedimentos, treinamentos técnicos. Obrigado a todos. Tem alguma pergunta aí, Gustavo? Tem uma pergunta do Pedro. Estou analisando aqui. O Bruno, dá uma olhada se tem alguma pergunta para a gente compartilhar. Temos perguntas até. Deixa eu ver. Legal, pessoal. Vamos verificar aqui. Como que vê as perguntas mesmo? Bruno, eu tenho uma pergunta para você. Este alicate terrômetro se encontra como na norma brasileira? E onde diz que aterramento tem que ser medido por polo, pois não vi a entrada do mesmo. Ah, tá, legal. Na apresentação a gente não conseguiu visualizar, mas ele tem a possibilidade de fazer a medição de até 3 polos, tá? Se eu não me engano, algumas normas dizem que são 3 ou 4 polos, né? Mas nesse da RIOC tem a capacidade para medição de até 3 polos. Obrigado pela pergunta, Jailton. É o Tony. Obrigado, Tony. Jailton. Uma pergunta da Sandra Mogami, da Aranda. Ela quer saber como que a RIOC está estruturada no Brasil. Ah, tá. Boa pergunta. Bom, a RIOC tem uma estrutura, já está nos Estados Unidos, né, há cerca de 20 anos, e na Ásia ela tem tem 85 anos já de atuação, né? No Brasil, eu sou gerente de canais atuando aí pouco mais de um ano, onde eu desenvolvo o mercado aí junto com a Precision Solutions, nessa área de data center e na área de missão crítica, com as soluções de energia. Obrigado pela pergunta. Geraldo Carvalho, da Link Bell, de Belém do Pará. Referente à manutenção preditiva em data centers, se nós temos alguma solução para leitura full-time das portas ativas. O Geraldo, se puder detalhar um pouco melhor, nós agradecemos. Porta ativa de rede, seria? Porta ativa de fibra ótica. Exato. Aquela solução que eu apresentei de monitoração, eu consigo monitorar a fibra ativa, tá? Então, imagine que tem uma porta em utilização que interliga 2 data centers. E eu não quero pegar uma fibra escura daquele cabo, né? Apesar de, normalmente, quando rompem todas as fibras, eu quero verificar se acontece um rompimento ou uma atenuação específica daquela fibra que ela está ativa, né? Como que eu consigo fazer isso? Eu imagine que é um DWDM que trabalha na faixa de 1550, então eu consigo colocar um lambda de monitoração fora da faixa, 1650, 1625, coloco com um multiplex óptico, que nem é o princípio de DWDM, então eu tenho a fibra de dados e tenho aqui o lambda de teste fora da faixa. Então, eu consigo monitorar as fibras ativas, né? Tem um outro ferramental que é bem mais simples, que eu tenho um medidor de potência de fibra ativa. Então, sem desconectar a fibra, né? Imagine que a fibra está conectada. Sem desconectar, eu consigo monitorar quanto de potência tem a direção do laser que passa naquela fibra que está trafegando dados, né? Então, não sei se a pergunta foi mais do ponto de vista de sistema de monitoração ou de equipamento um pouco mais portátil, mas tem como fazer sim. Boa pergunta.
Werner Marcos, da Magic Comp, ele está me perguntando aqui, gostaria de saber sobre a empresa, quando as empresas saem do Brasil, né, como é que fica o legado? Bom, Werner, eu posso te responder que da Ideal, o legado que a Ideal Industries deixou, na medida do possível, se os produtos estiverem em garantia, a Precision Solutions está assumindo essa garantia, mas a questão de suporte, por exemplo, o que nós conseguimos dar de suporte diretamente nós prestamos, e o que não conseguimos, a nova empresa que surgiu, que é a Ideal Networks, está prestando suporte. O Denis, hoje ele é o Territory Manager. O Denis, que era o antigo Country Manager da Ideal Industries, ele foi contratado pela Ideal Networks, então a questão de suporte, treinamento, questões mais complexas de produto, tudo ele continua executando suporte. E as questões diárias aí do cotidiano, de aonde eu compro, bateria, uma peça, sobressalente, as questões básicas, a Precision Solutions está prestando todo o suporte e apoio para todos os clientes que tiverem os produtos. Então, é só entrar em contato. Makoto, tem uma pergunta aqui para você do Securitest também. Nós vamos atuar. Pergunta para mim? O Securitest IP, quais protocolos para câmeras ele tem suporte? É compatível com a Hikvision? É compatível com a Hikvision. O problema é que a Hikvision, eu não sei se é fato ou se é fake, tá? Eu precisava confirmar isso, mas não tenho certeza. Se você falar em OnVIF, segundo consta aí de algumas informações que eu andei lendo, a Hikvision e mais uma empresa da Ásia foram banidas do consórcio OnVIF. Então, eles não vão falar OnVIF. Então, o produto Securitest fala OnVIF, fala H264, vários outros protocolos de acesso, o protocolo CFTV, só que o OnVIF especificamente, se a Hikvision e a Dahua foram banidas, eles vão usar um protocolo proprietário. E esse protocolo proprietário, como o nome diz, não vai permitir que o Securitest funcione. Então, eu vou usar o Securitest como web browser para entrar no produto e configurar o produto via web browser. Só que, para isso, eu preciso acessar a câmera antecipadamente, habilitar a função de web browser nela. Uma vez habilitado, eu crio um usuário e uma senha, uso esse usuário e senha no próprio Securitest e começo a navegar no produto. Além disso, o Securitest tem porta HDMI, funciona também em protocolos aí que os mais conhecidos de alta definição no mundo analógico. Então, é um produto que provê energia não só em cabo UTP, viu? Cabo de rede convencional aí. Então, ele não faz só power over, ele também faz conexão através de vídeo analógico, cabo coaxial, e fala no protocolo RS485. Então, as câmeras analógicas que tinham PTZ aí por alimentação por par de fio, esse produto também tem a capacidade de fazer isso. É um produto bem interessante. É o Tony, né? É o Tony, amigo nosso. Tony, manda um e-mail para mim, eu ligo para você depois e te passo os PDFs, te mostro o vídeo, nós fazemos aí um zoom depois e eu te mostro todas as características. É um produto que foi aprovado aí por um órgão internacional. Se eu te mostrar, fizer a demonstração, vai se apaixonar. Mais dúvidas? Alguém mais? Eu acho que por enquanto não tem, mas a gente fica à disposição, consta os nossos telefones, e-mails, e agradeço a todos aí pela participação. Bom, eu também agradeço. Obrigado também. Teve muita gente aí que se apertou nos horários aí, né? Nós também estamos tentando encontrar o melhor horário para fazer essas apresentações, né, Ken? E agradeço imensamente a Ryoki, ao Bruno, né, principalmente porque o Bruno que ajudou a disponibilizar toda a ferramenta de uma maneira geral. Bruno, muito obrigado, fica aí registrado o agradecimento a você. E ao Ken eu não vou agradecer não, porque o Ken é da prata da casa também, né, e é meu chefe. Então, eu que agradeço a dedicação de todos vocês aí, ao pessoal que participou também. E caso tenha alguma dúvida, tem nossos contatos aí. Obrigado. Certinho? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.